Oi, gente, continuando, tá? Então, saímos do sistema reprodutor masculino, no qual a gente precisa conhecer as estruturas, qual a formação do sêmen, né? O que é uma ejaculação, tá? Porque é através do ato sexual, né, que gera, né, um feto, um RN futuramente. Bom, então vamos continuar. Então, sistema reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino, ele participa do processo de reprodução, tá? Principalmente, como falei, né, que vai ter todo aquele processo de fecundação, exercendo isoladamente as seguintes funções. Então, temos o processo de ovulação, né, no qual vai ser formado novos óvulos para serem liberados a cada ciclo. Temos o processo de fecundação, o processo de nidação, né, que é a fixação desse óvulo fecundado, né, o processo de gestação e parto, tá? O aparelho reprodutor feminino, ele é constituído dos seguintes órgãos. Então, o aparelho ele é composto, né, dos ovários, temos 2 ovários, temos 2 trompas de falópio, ó, temos o útero, temos a vagina, a vulva e mamas. Os ovários são 2 pequenas glândulas, olha ele aqui, ó, bonito, né? Aproximadamente 3 centímetros de comprimento, em forma de amêndoas. Ele localiza-se no abdômen, à direita e à esquerda do útero. Então, tanto está no lado direito como está no lado esquerdo. Eles exercem 2 funções. Então, os ovários, eles possuem 2 funções. Quais seriam elas? Produção dos hormônios estrógeno e progesterona e produção de óvulos. Então, quais são as funções dos ovários? Produzir hormônios. Quais são? Estrógeno e progesterona. E o que mais? A produção de óvulos. A atividade dos ovários é controlada pela hipófise. E onde é que fica a hipófise? No hipotálamo. Como não são recobertos pelo peritônio, os ovários liberam o óvulo diretamente na cavidade abdominal, de onde este migra para a trompa, tá? Então, os ovários, eles liberam os óvulos diretamente, né? E esses óvulos, eles vão fazendo, né, todo o percurso, né, que vai migrar para as trompas. Ó, aqui as trompas para... Vamos lá para explicar a vocês, né, que não ficou muito legal, né, para não pensarem que o óvulo é liberado diretamente no abdômen, na cavidade abdominal. Então, vamos lá, né, as trompas, elas são tubos musculares, não é isso? Então, ela tem 2 aberturas, uma para o útero e a outra para a cavidade abdominal. Então, isso são as trompas. E essa abertura que é próxima, né, na cavidade abdominal, ela é próxima aos ovários. Nisso, tá? Como é que eu posso dizer? Os ovários, perdão, as trompas, elas possuem fímbrias. O que são fímbrias? São essas franjas, certo? Que são como os dedos. O que é que esses dedos fazem? Eles ajudam a trompa a captar o óvulo que é liberado pelo ovário, tá? No momento da ovulação. As trompas, elas são muito móveis, então elas fazem, né, movimentos. Isso é fundamental para que elas consigam capturar o óvulo, uma vez que este é liberado na cavidade abdominal e não diretamente no interior da trompa, tá? Então, a trompa a gente considera, né, que é o laboratório da mulher. É no seu interior que o óvulo será fecundado. Depois de fecundado, que ele vai, né, para a região do útero para ser nidado, para ser implantado, certo? Então, aqui eu expliquei para que não fique parecendo, né, na mente de vocês. Há essa participação, né, da liberação na cavidade abdominal
né? Mas não diretamente na barriga, certo? Lembre-se que a cavidade abdominal é todo esse processo, então temos sim a participação, já que eles não são recobertos pelo peritônio, certo? Então, de novo, então pelas trompas elas serem muito móveis, tá? Isso é fundamental para que elas possam, né, capturar o óvulo. E uma vez que este é liberado na cavidade abdominal e não diretamente no interior da trompa, certo? A superfície do ovário é recoberta por tecido epitelial ovariano numa única camada de células poliédricas. A seguir, vem a camada albugínea de albus branco. Então, albus significa branco, que lhe confere a cor característica, e por baixo desse tecido temos o córtex ovariano, em que são produzidos os óvulos, certo? Então, aqui temos a túnica albugínea, temos o córtex, temos a medula, temos o endotélio germinativo e temos o processo de ovulação. As tubas uterinas, né, elas podem ser chamadas de trompas de Falópio, são os canais que ligam cada ovário ao útero. Então, aqui nós temos os ovários e a tuba uterina. Cadê? E que são os canais que ligam cada ovário ao útero e através dos quais o óvulo caminha até lá. Tem, em média, cerca de 12 centímetros de comprimento. O diâmetro varia em suas diversas regiões. Então, quais são elas? Temos a porção intramural, a porção ampular e temos a porção istímica, tá? Intramural, istmo e ampular, tá? Temos aqui são as estruturas, tá? Bem discriminadas. Toda a trompa é revestida pelo peritônio. Então, a trompa de Falópio, ela é revestida pelo peritônio, que é uma membrana que envolve também a cavidade abdominal, exceto no trecho da porção intramural. Ó. Então, o ampular e istmo são recobertos, né, pelo peritônio, mas a região intramural não. Sob o peritônio, seguem-se 1 ou 2 milímetros de camada muscular, que exerce movimentos peristálticos semelhantes à do intestino. Por quê? Porque precisa, né, da captação e movimentação desse óvulo, né, das trompas de Falópio, no qual eles foram fecundados para o útero para serem nidados, né, para haver o processo de nidação. São esses movimentos que empurram o óvulo através da trompa do ovário até o útero. Contribui para isso, né, as pregas tubárias. Ó, as pregas tubárias são espécies de ranhuras, tá, que fazem, né, as células da mucosa da trompa também facilitar esse movimento peristáltico, ok? O útero tem formato de uma pera entortada em sua parte mais fina. Essa porção mais delgada é chamada de colo, que é o cérvix, tá? Ó, o colo do útero aqui, ó, chamado de cérvix. Temos o útero, temos os ovários e temos a trompa de Falópio. Temos a vagina. A parte mais volumosa é o corpo. Colo e corpo são separados por uma cintura chamada de istmo. Os bordos laterais estão em contato com os ovários e trompas, denominados anexos uterinos. Inferiormente, o colo do útero é circundado pelo anel que forma a extremidade interna da vagina. Aqui, ó. O colo do útero divide-se em duas porções, supravaginal e intravaginal. O ósseo do útero.
Então, aqui nós temos o corpo do útero, aqui temos o colo do útero, e que o colo do útero é chamado de cérvix, certo? Então, o ósseo do útero, tá? É uma extremidade inferior da porção vaginal do cérvix, tá? E esse orifício, ele é chamado de ósseo do útero. O peso médio de um útero é de aproximadamente 50 gramas. A cavidade uterina média a partir do colo, cerca de 8 centímetros. A posição do útero é muito variável, né, em função da conformação natural, de ocorrências patológicas ou ainda do conteúdo da bexiga ou do reto. 3 pares de ligamentos flexíveis e elásticos mantêm o útero suspenso sem lhe, causar, inteiramente perda de mobilidade. Então temos, a fixação do útero através de ligamentos flexíveis e elásticos que fazem essa sustentação do útero. O útero é constituído por uma parede muscular espessa, chamada de miométrio, revestida por fora pelo peritônio e por dentro pelo endométrio. Então temos a parte de fora chamada de peritônio, temos o miométrio e a parte de dentro chamada de endométrio. A vagina é órgão de copulação da mulher, então onde é feito o processo através do ato sexual, no qual o pênis ele secreta o sêmen, na região da vagina. É um canal muscular que se estende até o útero. Possibilita a eliminação do sangue menstrual para o exterior, durante todos os meses, durante todos os ciclos menstruais, por onde o sangue ele é eliminado, tá? E forma parte do canal do parto. A constituição músculo-elástica das paredes lhe confere grande elasticidade, e tem, alguma contratilidade. A gente consegue perceber quando a gente está com as famosas cólicas menstruais, é justamente essas contrações uterinas. Então, no momento do parto também o útero ele começa a se contrair, tá? Para que posicione o bebê, para que esse bebê possa nascer através das contrações. Tem em média de 7 a 10 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Então, vimos a parte superior, que foram os ovários, as trompas e o colo do útero, vimos o cérvix, tanto o corpo quanto o colo do útero. Agora estamos vendo essa vagina e a vulva, tá? A vulva é o conjunto externo que protege a vagina e o orifício urinário, a nossa uretra, e que colaboram na copulação. É formada, a vulva é formada pelos grandes lábios, pequenos lábios, o clítoris, o vestíbulo vaginal e o orifício vaginal. Aqui, ó, temos a vulva, então um monte de Vênus, nós temos o clítoris, ou clitóris, o meato uretral, temos, o canal vaginal, que é a entrada da vagina, temos os pequenos lábios, os grandes lábios e temos o ânus. Os grandes lábios são formações cutâneas em que a forma e dimensão são determinadas pelo tecido gorduroso subcutâneo, tá? Então, é através do tecido, gorduroso adiposo do indivíduo, no caso da mulher. Por dentro dos grandes lábios estão os pequenos lábios, que são 2 pregas cutâneas de reduzidas dimensões e de coloração rosa. Então, os pequenos lábios, ele é mais fino, ele é mais delgado. Deixa eu beber um pouco de água. No ponto de encontro superior desses lábios, localiza-se um pequeno tubérculo arredondado e erétil, chamado de clitóris, ou clítoris.
Tem gente que chama de clitóris, né? Mas o certo é clítoris. O orifício urinário, né, chamado de meato uretral, que é onde sai, né, a urina do corpo da mulher, abre-se na parte anterior do vestíbulo, aqui, ó. E o orifício vaginal na parte posterior. De cada lado do orifício vaginal, abrem-se os condutos das glândulas de Bartholin, que secretam um líquido claro e viscoso lubrificante. Então, quem faz o processo natural de lubrificação são as glândulas de Bartholin. Então, quando o enfermeiro, né, o médico solicita uma passagem de sonda vesical de demora, que é a sonda de Foley, né, na mulher, que é aquela sonda de permanência, a gente sempre conta de cima para baixo. Então, o segundo orifício de cima para baixo é o meato uretral, que é a uretra, que é aqui, que é onde vai ser inserido, né, a sonda de Foley ou a sonda de alívio, né, para que seja eliminada a urina. E não é aqui que é introduzido, porque às vezes anatomicamente a gente não consegue visualizar o meato uretral, certo? E a gente consegue visualizar a entrada da vagina, né, por ser um canal maior. Mas a sonda, ela é introduzida na uretra, tá vendo? Neste segundo orifício. Temos o clitóris, temos a uretra e aqui temos o canal vaginal. Então, a sonda vesical, ela é introduzida, né, no meato uretral. Temos as glândulas de Bartholin, olha ela aqui, ó, que vão secretar o líquido, né, que faz a lubrificação da mulher. Aqui dá para visualizar melhor a uretra, tá vendo? Olha ela aqui, ó, bem pequenininha. Aqui, né, é a formação do clítoris ou do clitóris. Temos o prepúcio do clitóris ou do clítoris, a glande, né, do clítoris, a uretra, temos o corpo do clítoris, o bulbo do vestíbulo e temos o canal vaginal. Então, alguns estudiosos, né, principalmente para mulheres que tomam bomba, né, famosas bombas, né, que são aqueles condensados, né, de hormônios ou de drogas realmente, né, para a hipertrofia muscular, essas mulheres elas acabam aumentando o tamanho, né, do clítoris. Então, esse clítoris ele adota uma forma, né, bem grande, semelhante a um pênis. Não chega a ficar do tamanho de um pênis em si, mas ele fica, né, bem proeminente, é bem perceptível, tá? Então, o prepúcio do clítoris e glande do clítoris, que ela também fica revestida. As paredes do orifício vaginal, né, aderem os bordos de uma delgada prega de mucosa altamente vascularizada. O ímen, que em geral apresenta perfurações de diâmetro variável, tá? Então, para aquelas mulheres, né, que nunca tiveram, né, a relação sexual, primeiro ato sexual, o ímen, ele é, né, essa camada fina que no momento da introdução do pênis, essa camada ela é rompida, tá? Que é o famoso ímen. Então, mulheres que a gente fala, né, que são virgens, que nunca tiveram ato sexual, há a presença do ímen. Assim, tem mulheres que existem ímens de diversos tamanhos e elasticidade, tá certo? Então, tem mulheres que tiveram primeiro ato sexual e podem ter rompido parcialmente esse ímen, não por completo, tá? Lembre-se que a anatomia ela é diferente e ela varia, tá bom? As mamas, finalmente, né, são elevações peitorais que abrigam as glândulas de onde provém o leite requerido pela amamentação. Então, aqui nós temos as mamas, tá? Temos o músculo peitoral, temos as nossas costelas, temos o tecido adiposo, né? E temos os tecidos glandulares, que são os lóbulos. E temos os mamilos,
que aqui, né, vão ser uns ductos que vão ser expelidos o leite, certo? As glândulas mamárias, né, são classificadas como exócrinas. Então, lembra que quando o sêmen, lá no sistema, poxa, como foi que eu falei que eu esqueci? No sistema reprodutor masculino não tem a glândula endócrina, né, que secreta para dentro do corpo, uma glândula exócrina, ela secreta para fora, que exemplo disso é o leite materno. Estão presentes em ambos os sexos, né, de todos os mamíferos. No entanto, a produção de leite, né, ocorre geralmente nas fêmeas. Na espécie humana, o baixo nível do hormônio estradiol nos homens limita o depósito de gordura, assim o desenvolvimento das mamas fica restrito à papila e areola. Cada mama é formada geralmente por 15 a 25 lóbulos, né, que são os tecidos glandulares. E cada um destes lóbulos corresponde a uma glândula. Cada glândula possui uma estrutura de tecido epitelial que secreta leite, né, que é a parte secretora da glândula, o qual é drenado em uma série de ductos, né, que são os galactóforos, que se abrem na papila mamária ou no mamilo. Tá? Então, vocês estão vendo que o ato da amamentação, né, de fornecer o leite materno, requer toda uma estrutura, tá? Então, a gente vê que é formado pelas glândulas, né, e essas glândulas, através dos galactóforos, né, que são os ductos, que eles se abrem, né, nas papilas mamárias ou no mamilo. Então, aqui, né, a saída do leite materno.